Ele está se matando por aquilo que não presta. E aí Deus precisa o salvar. E aí vê ele no Calvário de Cristo e o tira de lá pelo Espírito e lhe dá o espírito de consciência, de verdade e de justiça. E ele se torna um filho de Deus. O Espírito nos guia à vontade do Pai, o Cristo, o sacrifício e o Espírito Santo. Cristo assume completamente a vida espiritual de um regenerado em seu espírito para o salvar. Os filhos são guiados pelo Espírito. A partir daí o homem passa a viver no Espírito de Cristo e Deus começa a fazer parte da sua vida e ele começa a entender a Deus e através de Jesus Cristo e a ver a Deus e a ser um homem de Deus. O Espírito opera a mortificação da carne. Então ele começa a conhecer que a carne tem que sair de cena porque ele está dominado pela carne, ele está escravizado pela carne. E então ele começa a ver que a carne tem que sair de cena e começa a tirar a carne e começa a ver a Deus. E aí entra Deus em espírito na vida dele. O Espírito age conforme o plano do Pai, então ele começa a aprender a palavra no passo a passo e ele começa a conhecer o tempo que ele está de fé nas mãos de Deus. E Deus começa a tratar a sua vida e vai levar ele a uma estatura. E assim se torna um cristão e Deus começa a ver o Espírito nele. Nenhum espírito nasce sem encontrar o Mestre, que eu vi trazer a expressão em espírito da Bíblia. Encontrou Jesus no seu caminho para nascer. Nenhum espírito nasce sem Cristo Jesus. Então, Deus e o Espírito não existe. Existe Deus em espírito. Porque nenhum espírito que Deus vê nasce sem Cristo. Nenhum. Não adianta. Pode clamar o Deus que você quiser. Você não vai conseguir ver um salvo, ver um espírito de Cristo Jesus sem o Calvário de Cristo. Ver a Deus. Jamais. Deus não gera espírito fora de Cristo. Isso é extremamente anátema. Nenhum espírito testifica do Deus como Pai sem o Mestre Jesus o gerar em Espírito Santo. Nenhum. O espírito que testificar sem Cristo, ele é anátema. O ponto 3, a Trindade nos conduz à herança eterna. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há Deus sem Jesus, não há Jesus sem Deus e nem há Espírito Santo. Então é Deus em Espírito que está lá o Cristo. E quando for Jesus em Espírito Santo, o plano é de Deus. Deus vai estar no controle porque Cristo é a mão de Deus. E o Espírito Santo é a destra, ou seja, a ação. O Espírito Santo é a esquerda. Fica bem definido isso. Deus em mão direita e esquerda, Cristo como mão direita e o Espírito Santo, sendo a ação, é como mão esquerda. Herdeiros de Deus por adoção.